Saudações Dux e Duques Tricolores. O que eu falo? Duque Tricolor para mais um Transferências do Flu. Fim da linha Renato Gaúcho, tá? Eu já tinha feito um vídeo, mas acho que eu quero fazer um outro vídeo. Então, entenda uma coisa aqui. YouTube Live voltou, vai ser nesse sábado, então fique atento. E aqui embaixo na descrição tem 2 abaixo-assinados de um projeto que eu curto bastante. Bom, como falei pra vocês, eu não ia pro jogo contra o Botafogo, porque Renato Gaúcho estava no Fluminense. Isso é importante falar. E agora eu vou pro jogo, então entenda que é isso que vai acontecer. Eu não iria pro jogo. Sinceramente mesmo, não iria. Até porque eu vou estar cansado, vai ter um show no dia anterior, que vai ter 1h, 2h da manhã. Então, isso daí tudo que vai acontecer. E bom, eu acho que a gente tem que falar sobre a ascensão e a queda, tá? Que aconteceram justamente através de 2 momentos importantes. A ascensão do Renato Gaúcho veio justamente em ele estar na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA e perder para o Chelsea. E a queda, sucessivamente, foi justamente ele perder para o Chelsea. Você pode até falar assim, mas como assim? A queda do Renato Gaúcho foi justamente dessa maneira. Então, deixa eu explicar para você. Se você for ver todos os jogos que o Fluminense jogou nesse Mundial de Clubes, você vai ver algo em comum. Exceto o último, que é o seguinte: é um time que não se expõe tanto e é um time que em muitos momentos joga no contra-ataque, tá? Isso foi, por exemplo, o caso do Ulsan, que se lembra que a gente ficou atacando, e eles só metendo gol, e eles metendo o gol na gente no contra-ataque, porque essa é a estrutura de jogo deles. O próprio Mamelodi, que também eles ficou atacando, e eles também só no contra-ataque. O próprio Borussia Dortmund, que não tem um time, eu falei pra vocês lá no meu pré-jogo, que eles não tem um time que realmente são bem ofensivos. Ou seja, enquanto os times adversários escoram muito em se defender e fazer um contra-ataque o outro, claramente fica mais fácil para a defesa poder elaborar mais o jogo e assim fazer justamente esse tipo de situação. Eu falei, por exemplo, sobre o aterramento tricolor, né? Que é o que o Renato Gaúcho fazia, que diversas vezes, quando ele ganhava o jogo, ele colocava mais um defensor para fechar a casinha e acabar o jogo nessa vitória simples e magra. Então isso daí já foi identificado no Fluminense. Quando o time que se propôs a jogar de forma ativa e não reativa, de forma nem ativa, é proativa, de proatividade, de você querer ditar o rumo do jogo, o Fluminense caiu. Que foi justamente contra o Chelsea. O que o Renato Gaúcho tirou isso daí com a situação toda? Que realmente o Fluminense precisava melhorar muito essa questão. O que ele não aconteceu. Porque ele tinha a ideia de que o Fluminense precisava melhorar nisso e aquilo. Sabe? Às vezes não dá pra crer sobre isso, mas tudo bem. Então, tipo, era essa a questão.
Mas é claro que ele também tinha esses defeitos defensivos ali dentro. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faz o triplo C que é curto, mais compartilhe, rede social da questão de vídeo, seja 10, 12, 20 horas, pix na tela, se meu mês para não dar patrocínio, vamos lá. E é claro, perdeu o principal jogador do ano do Fluminense, John Arias. Que claro, eu torço muito pro John Arias. Eu entendo que o John Arias vai sair do Wolverhampton nesse ano mesmo, porque já são 6 jogos, 6 derrotas seguidas. Pra mim, o Wolverhampton já está rebaixado, tá? 6 jogos de campeonato já foram suficientes para falar sobre isso. Não acredito numa mudança gigantesca ali dentro. E é claro que a saída dele distou muito da situação toda. Porque o que acontecia nos jogos? Era assim, o nosso time não tinha o que fazer, procurava o John Arias, e o John Arias fazia alguma coisa milagrosa, que as pessoas não sabiam, que acabava gerando o gol. O que fez, por exemplo, todos os torcedores de Vasco comemorarem quando a saída dele. Então é mais uma situação que aconteceu depois desse jogo contra o Chelsea, que foi justamente no jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tentou jogar e conseguiu jogar e ganhou o time do Fluminense. O que acontece é que não teve melhora ali. Não teve realmente uma percepção sobre o que aconteceu. Sobre o que a gente poderia ter melhorado ou não sobre tal assunto. Em que chegou a pachorra de a gente no Mundial de Clubes nós jogávamos com 3 segundos volantes, e contra o Corinthians a gente jogou com 2 primeiros volantes e 1 segundo volante, fazendo com que o nosso esquema ficasse mais defensivo do que nunca, acreditando que assim a gente ia ganhar, ainda mais na nossa própria casa, que a gente não jogou bem. O que acontece é que a percepção dele de que não precisava melhorar em nada, junto com a situação atual do elenco, que estava sendo totalmente despedaçado ponto a ponto, fez com que realmente Renato Gaúcho fosse demitido da situação toda. Sobre quem eu acho que pode entrar, não sei. Eu gostaria muito que fosse o Cuca. Mas novamente, imbecis torcedores do Fluminense não querem o melhor. É claro que a percepção hoje é fundamentada sobre o Cuca é a questão do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ele jogou contra o Cruzeiro e acabou perdendo de 2-0 no jogo de ida na própria casa, e perdeu de 2-0 no jogo, e perdeu também mais uma vez, acho que foi de 3-0, de 2-0 no jogo de volta, fazendo com que ele caísse do carro. Também tem o Fred, que está treinando o Sub-20, mas eu duvido que ele vai encarar essa missão no profissional. Eu acho que não é à toa que ele escolheu um time de base para treinar e não um time principal de algum time. Claro, longe do Fluminense, bem longe do Fluminense, né? Não escolheu nenhum time realmente do eixo Rio São Paulo, ou até mesmo de Minas Gerais ou de Porto Alegre, né? Não escolheu algum time do G12, e sim um Fortaleza. Logo, eu não acredito que realmente a gente vai contar com ele. Marcão vai sumir e vai ser o treinador que vai estar em campo no jogo contra o Botafogo, que aliás é uma menção justamente desonrosa também para o próprio Renato Gaúcho, que não conseguiu também ganhar do Botafogo. E deixou essa bucha logo justamente no Marcão, né? Você ama tanto você gosta tanto justamente nisso. E o que aconteceu? Eu falei pra vocês
que o jogo do Fluminense contra o Corinthians era a peça do Exódio, que precisava para realmente manter um cargo legal pro Renato Gaúcho. Quando a gente perdeu aquele jogo, realmente começou a despencar tudo. A vitória contra o Vitória é justamente o que o próprio falava lá atrás, na minha chega de Brasileirão para mim. O Vitória é um time que já está rebaixado. Ele entende já nisso. Ele não vai conseguir força. Então, de fato, qualquer time ganhar dele vai ser uma coisa normal. Não é incidente de percurso, é o percurso natural. Agora, quando a gente vê em que a gente perde pro Corinthians, dentro da nossa casa, com um time completamente desconfigurado, quando perdemos pro Lanús, fora de casa, em que aconteceu ações graves dentro do próprio campo, como por exemplo o time mais avançado, ao invés de estar recuado, entender que nós jogamos ali naquele ponto ali já para o empate e tivemos uma postura de querer vencer, de chegar contra o Vitória e sofrer demais para vencer de um Vitória que já está rebaixado e que a gente não deveria ter sofrido. É o mesmo Vitória que tomou de 8-0 do Flamengo. Chegar para esse Lanús trazendo tanta essa bagagem de uma queda de qualidade no Vitória, de uma desastrosa qualidade do Lanús, de um horror que foi o jogo contra o Corinthians. É claro que a quarta peça ia ser montada e a quinta peça nem ia chegar nisso tudo. É engraçado, né? Como que eu falei que o Exódio seria montado e que na verdade da história esse jogo contra o Botafogo seria ali a situação toda. É claro que o Fluminense estaria muito mais próximo de uma derrota contra o Botafogo do que de uma vitória contra o Botafogo. E isso daí gerou muito essa situação toda de que o questionamento só iria aumentar e que ele percebeu logo adiante. Ou seja, o Renato Gaúcho, ele só realmente fez a situação, né? Só pra gente ver aqui, só pra te mostrar aqui, é importante. Eu vou ter que falar sobre isso. Calma. Que eu quero mostrar pra vocês. Só pra pegar aqui, ó. Aqui, ó. Droga, tem que ser no próprio. Tem que ser no próprio YouTube Studio. Não tem como. Então tá bom. Olha só. Olha só o título aqui. Montando o Exódio. Calma. Aqui, ó. Calma. Que vai chegar. Aqui, ó. Montando o Exódio. Eu falei pra vocês que esse jogo contra o Corinthians seria importantíssimo para realmente a gente entender sobre como é que o Fluminense iria se comportar ali dentro disso tudo. E de fato se comportou mal. De fato aquilo ali mostrou a problemática da situação toda. A situação é o seguinte: se você está fazendo uma postura, isso é importante falar. Se você está dando se você está promovendo uma postura dentro de campo em que você quer vencer o jogo, você não pode, em hipótese nenhuma, tirar um segundo volante e colocar um primeiro volante. Vai estar desconexo com a realidade do jogo. De você mudar um time em que você precisa ter
um cara que organiza um jogo e tirar esse organizador de jogo e colocar mais um atacante. Porque aí você vai limitar a sua situação em bola aérea. Fazendo com que o time que... E o fato, desculpa porque realmente eu acordei... Eu dormi 1h30 da manhã e acordei 6 horas. Mas de fato, o Fluminense, ele se portar daquela maneira. De uma maneira ofensiva, mas com jogadores que são claramente que não vão dar esse apoio. De ter jogadores que não têm estatura para realmente ganhar na posição física e na altura. Tá? Eu vou te dar um exemplo técnico, que foi justamente o Peter Crouch. O Peter Crouch, ele só era jogado quando você tinha ali dentro de formação um estilo de jogo de bola aérea. De bola aérea. Então, quando tinha bola aérea, colocava-se o Peter Crouch para tentar fazer o gol. O Fluminense não tem esse tipo de capacidade. O Fluminense ele faz gols, na maioria das vezes, de forma de chute. A estrutura base do centroavante são de chute. O John Kennedy chuta para fazer o gol. O Cano chuta para fazer o gol. O Everaldo chuta para fazer o gol. Eles não têm como principal característica o cabeceio na área, fazendo com que a nossa principal força se transforme em nada, em poeira. Sabe? É aquele famoso risco dos mais fracos. E por último, um técnico que fala que é 10, que é nota 10. Você tem vencido nada pelo Fluminense. Um técnico que vive de 2 títulos, uma Libertadores pelo Grêmio e uma Copa do Brasil pelo Fluminense. E só para fechar, de chave de ouro, eu quero falar sobre um livro. Deixa eu ver aqui se eu acho ele. Não vou achar ele aqui. Não vou achar ele. Mas o livro em questão é sobre a Sociedade do Cansaço. Tá? Isso é importante falar. Minha referência teórica sobre todos que eu falei é através do livro A Sociedade do Cansaço. Só quero mostrar aqui para vocês o livro em questão, que até ficou bem ali, né? A Sociedade do Cansaço, que é do... Imagem. Do Byung Han. Esse aqui, ó. A Sociedade do Cansaço. Em que ela fala sobre a questão de criar dentro de uma sociedade antivírus, antibactérias, né, que realmente promovem ali. Quando a gente vê que, por exemplo, Otávio pode jogar, mas Doman não pode jogar, faz com que a gente remeta o nosso pensamento lá atrás do Fernando Diniz, em que ele falava que não podia jogar André e Martinelli, mas podia jogar Bruno Silva e Hudson. Os anticorpos que o Fluminense criou, que a torcida do Fluminense criou. Quando você injeta um vírus, injeta um corpo estranho, maligno, e achar que isso daí não vai te remeter a nenhum problema, é justamente isso, né? Só pra gente ver aqui, deixa eu ver o que a gente acha que é a situação toda, calma aí. Só deixa eu mostrar aqui. Tá difícil.
Anticorpos, Sociedade do Cansaço. Anticorpos, ligado à Calma aí. Sociedade do Cansaço. O termo anticorpo, no contexto da Sociedade do Cansaço, é apenas uma figura de linguagem usada para criticar essa sociedade, a qual não gera forças de defesa nem de oposição, ao contrário das doenças bacteriológicas que combatemos com antibióticos. O filósofo Byung-Chul Han descreve uma sociedade do cansaço em que os indivíduos, como empresários de si mesmos, se autoexploram num ciclo de positividade e desempenho, o que leva a doenças neuronais como depressão e burnout, ao invés de gerar anticorpos que ofereçam resistência. Entendeu? No caso, é porque tá errado aqui a definição que ela colocou, mas no caso justamente ele fala sobre algo que gere esse tipo de situação e que faz com que a gente tenha uma certa resistência sobre aquela situação. Então, o que eu estou te mostrando é que o resultado final de tudo que eu falei é: o Renato Gaúcho causou nas pessoas aquela velha história lá atrás em que você não permitia a entrada de André, não permitia a entrada de Martinelli, não permitia a entrada, sei lá, de outros jogadores, em detrimento de uma entrada de jogadores que nada ajudavam ou até mesmo pioravam o time. É o que aconteceu nesse jogo contra o Lanús. Tá bom? Mais um vídeo longo, né? E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Desculpa pelos bocejos, mas realmente eu acordei agora. Eu tomei café, mas dormi muito pouco. Se inscreva no canal. Faço triplo C que é curte, comente, compartilhe. Rede social de criação de vídeo. Todo dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Exatamente o mesmo mês para não dar patrocínio. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.